Então, hey, Margarete, I've been reading about entrepreneurship. Então ele fala aqui, Margarete, eu tenho lido, né? Eu tenho lido, deixa eu colocar aqui para vocês. I have been reading. Eu tenho lido sobre. Como é que você fala essa palavra entrepreneurship em português? Empreendedorismo, é certo? Fala comigo, vocês estão aí? Acho que sim, não sei a tradução. Empreendedorismo. Eu acho que é empreendedorismo. A palavra é tão difícil que nem escrever em português eu não sei. Eu vou tentar. Lembra de empreender. É assim que escreve? Se eu tiver errado, me corrige. Isso, é assim É mesmo. assim mesmo. Boa tarde, pessoal. Fala, Matheus, beleza? It says you need to be specific with your goals. Diz, o que eu estava lendo, né? Ele diz que você precisa ser specific, que é um cognato, então fica fácil. Específico com os seus goals. Goal é metas, né? Você lembra de gol, brasileiro lembra de futebol, mas no caso aqui é metas. Metas. E daí a Margarete vai falar, I agree, eu concordo. Being specific, ser específico, helps you, te ajuda helps you stay focused, te ajuda a ficar focado, né? Inclusive, essa é outra palavra que tem que tomar cuidado quando se estiver nos Estados Unidos falando perto de americano, essa é uma palavra que você não usa. A palavra focado, porque parece outra coisa bem feia também no inglês, tá? A palavra focado, a palavra faca, tenta não usar perto de americanos, né? Porque eles vão pensar que você está falando coisa feia. Focado. As an entrepreneur, que é o empreendedor, né? You can't just have vague ideas. Você não pode apenas ter ideias. Alguém sabe o que é esse vague? Vague. Me ajuda. Seria um cognato? Isso aí? É. Um cognato. Mas vaga. tem alguma... tipo vaga, né? Mas tem alguma tradução melhor? Impreciso, indefinido. Indefinido, impreciso, legal. A aula de hoje é mais ou menos sobre o que mesmo, professor? Ideias vagas. Sim. Amplas, vagas. É isso mesmo. Matheus, a gente está... É uma conversa que a gente está estudando. Tem várias palavras difíceis de pronunciar, então a gente vai focar na pronúncia hoje. Ideias vagas. You need clear plans. Você precisa ter planos claros, planos que são, assim, fáceis de seguir. Essa é a ideia. Tá, beleza. Então, aqui, entrepreneurship e entrepreneur. Eu vou falar essa aqui 3 vezes, você fala comigo aí. Pode deixar no mudo mesmo, mas só fala. Eu vou falar devagar. Entrepreneurship. 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 E a segunda é entrepreneur, que é um pouquinho mais fácil, mas ainda é difícil. Entrepreneur. Entrepreneur. E, de novo, se você tá começando, fala assim, não vou nem tentar. Pode deixar. Agora, essa aqui eu quero que você tente, porque essa aqui é fácil. Vague. Vague. Só escreve, a gente escreve vague, que é esquisito, né? Mas é vague. Fala aí. Vague. Vague ideas. Aumentando o seu vocabulário aí desde o começo. E daí o Júlio vai responder, exactly, exatamente. I also read that you need to be thorough. Essa é uma das palavras mais difíceis de pronunciar. É thorough. Thorough. Lembra que o TH começa com a língua entre os dentes, né? Tá.
thorough. I also read that you need to be thorough. E esse thorough é tipo assim, detalhista, prestando atenção nos detalhes, tá? To be thorough. Se eu falo detalhista em português, tem esse sentido de prestar atenção nos detalhes? Sim, quando você vai fazer um relatório thorough, é um relatório detalhado. Isso! Thorough, detalhado, detalhista. Isso aí. Beleza. Skipping details can cause problems later. Você pular os detalhes pode causar problemas mais tarde, tá? Aqui, esse aqui é todas as palavrinhas em inglês. Uma coisa que eu aprendi na minha jornada. Todas as palavrinhas em inglês que são cognatos, mas como se diz, a fala do inglês é diferente da do português, são problemas. Por quê? Porque às vezes o accent, a parte mais forte, a sílaba mais forte do português é diferente da do inglês e você acaba pronunciando o português do mesmo jeito do inglês. Ou o inglês do mesmo jeito do português, com a sílaba do inglês. Então, fica um pouquinho complicado, né? Então, aqui pulando, aqui é details. Falei comigo. Details. Details. Essa aqui é parecida, né? Detalhes. Details. Pelo menos o acento aqui, a sílaba mais forte é a mesma, né? Que é o details. Skipping details can cause problems later. Então, se você pular os detalhes, você pode ter problemas depois. Vou marcar aqui o skipping. Pular, né? Deixar passar. E daí a Margarete vai responder. Yes, being thorough is key. Ser detalhista, prestar atenção nos detalhes, é key. Chave. A gente usa isso no português também, né? Nesse caso aqui é chave, mas é chave no sentido de importância, né? Não é chave no sentido de você usa para abrir alguma coisa. Is key, muito importante. Deixa eu voltar. Ai, ai, ai. Dá um segundinho. Se usa isso no português também, não? Questão de chave. Sim, é um ponto-chave. Aqui Importante. fala ponto-chave. Ponto-chave, ó. Interessante. Então, e no inglês, se alguma coisa é chave, alguma coisa é key, alguma coisa é importante. It's like how olha essa aqui. É coronel. Né? Mas olha como é que eles escrevem. Coronel. E a primeira vez que você lê essa palavra, você vai ler coronel, não tem nem jeito. Mas, na verdade, a pronúncia dessa palavra é colonel. Colonel. O Júlio tá ali. Nossa, essa eu não sabia. Deixa eu escrever aqui para você, tentar escrever tipo como se fosse colonel. Colonel. Fala aí, Júlio. Quero ver. Colonel. Colonel. Ó, perfeito. É que é interessante, professor, é que o jeito de falar lembra do jeito que a gente escreve em português. Embora, se você olhar, eu ia olhar, eu não ia, embora até pelo contexto, né, parece que está falando alguma coisa de, né, de Força Armada, tudo, né, de Sim. militarismo, mas se não fosse o contexto, sei lá, se ela tivesse isolado aí, eu não ia falar, mesmo sendo militar, talvez eu ia ficar bem na dúvida se que seria coronel. Que seria o coronel, né? É. Porque parece colônia, né? Alguma coisa assim. É. Então é como um coronel no exército, né? Army é exército. Needs to pay attention, precisa prestar atenção. Eu vou marcando alguns aqui para ficar mais, ajudar para não ir muito rápido.
precisa prestar atenção. Como um coronel precisa prestar atenção to every detail, para cada detalhe. Os detalhes são importantes na hora que você é militar, né? Bem importantes. Vidas em riscos. Então, to every a cada, detail já viu aqui em cima? Detail, detalhe. Aqui tá details, aqui tá detail. Então, um é plural, o outro é singular. Isso é uma coisa legal do português e do inglês, que são iguais, né? A questão de que a hora que você coloca o S no final, na grande maioria das vezes, vai virar plural. Alguma pergunta até aqui? Dá uma paradinha. Pergunta sobre pronúncia, significado de alguma coisa. Tá tranquilo, Érica? Tá. Beleza, então. Eu vou sair um minutinho que eu recebi uma mensagem aqui, mas eu volto. Tá bom, fica à vontade. Daí o Júlio responde. True, verdade. It's all about hierarquia. E em inglês a gente fala hierarchy. Hierarchy. É tudo sobre hierarquia. In business. Esse é fácil, não é? Eu marquei vermelhinho porque eu não sabia. O que eu acho engraçado, eu tive dificuldade com essa palavra aprendendo. Porque é muito diferente. Né? Se você lesse aportuguesado isso aqui, ficaria bucinas. Né? Bucinas. E fala business. Então, assim, para mim eu achava complicadinho. E aqui tem uma coisa interessante que eu queria ensinar para vocês, que me ajudou muito na hora de escrever. Eu sei que tem algumas pessoas ainda no período silencioso, e no período silencioso a gente tenta não falar e tenta não escrever, porque esse é o output, é para depois. Né? No começo, que a gente foca? A gente foca em ler e entender e em escutar e entender. Mas a diquinha aqui é para o pessoal que já está começando a escrever, que quer começar a escrever, ajuda muito você ter duas coisas na sua mente. O jeito que é feita a pronúncia do inglês e daí o jeito que é escrita também. Essa palavra business, ela é tão difícil de escrever que toda vez que eu vou escrever, até hoje, na minha mente, eu não falo business e escrevo. Eu falo business e escrevo. Faz sentido o que eu tô falando? Porque se eu vou escrever business, eu vou pensar business. Né? Então eu não penso assim. Eu tenho as duas na minha mente. E cabe tudo, eu prometo para vocês. Eu vou e eu falo business e sai certinho. E tem várias outras palavras do inglês que eu faço a mesma coisa. Então, na hora que você começar a escrever e você vê que você tem problema de escrever certa palavra, pensa nessa palavra, como você escreveria ela em português, e grava isso, e vai te ajudar muito. Ei, professor, Fale, Matheus. a palavra actresses também achei difícil. Actress. Para escrever assim. Actresses. Atriz, no caso, né? Atriz. Actress. Actress. Cadê? Business. Actress. Actor é mais fácil, né? Quando é plural, né? Actresses. Aí tem um E e tem mais outro S aí. Tem mais um S, certo? Sim. Nossa, eu nunca escrevi essa palavra antes, na minha vida. Tá certo? Tá. Peraí. Plural de Tá actress. certo. Legal. Actresses. Mas, de novo, essas palavras assim, você vai escrever uma vez na vida. Né? Tá, então vamos lá. It's all about hierarchy. Vale? O senhor podia só escrever ali que você falou ali naquele início ali de praia, né? Aquela diferenciação ali, quando você começou. Você falou que usava uma
um sinônimo aí. O senhor poderia colocar para mim que o senhor falou no. Eu usava shore, mas shore não é beach. Shore é a Margem. Costa seria? Margem. é orla, não é que fala? Orla. A É orla, orla. Isso. Orla. né? E sheet eu usava paper, mas não é a mesma coisa. Porque sheet é folha de papel, né? Paper é papel. Então, assim, dá o mesmo significado. E se você tá ali mostrando alguma coisa, o americano vai entender, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas tá aí, shore e paper. Obrigado. De nada. True, it's all about hierarchy too. In business, you need clear roles and structure. Fala aí. Structure. Em business, em negócios, você precisa de regras claras. Mas aqui também não é só regras. Deixa eu escrever aqui. Oh, mudou a cor. Que lindo. Você precisa de claras. Júlio, me ajuda. No português, como é que você fala isso? Você tem no exército, cada um tem o seu é papel que fala em português? Talvez Você tem o soldado, tem o major, tem isso, tem aquilo. Às vezes o senhor pode falar. Tem gente que fala. Seria não sei, rank, né? É rank que o senhor tá falando? É, rank é em inglês. Mas nesse caso, não precisa ser no exército, pode ser também numa companhia. Tem o presidente, tem a secretária, tem Seria uma função, seu cargo ou não? uma função, um cargo, um papel, né? Hierarquia? Sim, mas aqui no caso, é o que eu tô falando. Essa role é tipo o papel que a pessoa Tá. tem na empresa. Patente. É patente. É, pode ser também. Mas patente é mais para, como se diz? Mais para exército, não é? Você pode ter patente em uma companhia também? Eu acho que seria cargo ou função, então, pelo que o senhor, Cargo, função. eu entendi que o senhor está falando. O cargo ou função, né? Que a gente usa também no meio militar, mas eu acho que vale também para esse meio, pro meio civil também, né? Meio privado. Sim, sim. Mas daí, hierarquia, no caso, no português, seria mais questão de... quando você tem alguém que é mais importante do que a outra pessoa, né? Tem essa questão de importância, né? É um superior hierárquico, né? Seria Sim. um cargo de chefia, né? De repente, Isso. né? Sobre outro, né? Isso. Mas a gente usa também no português papel, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Uhum. Sim, é isso que eu tava pensando, né? Foi a primeira palavra que veio. Função ficou um pouquinho mais bonitinho. Então você precisa de funções claras e a estrutura, né? Um cognato, mas olha que interessante. Esse aqui é difícil na hora que você vai escrever, porque você quer escrever assim, ó, structure. E não é. No português a gente não tem muitas palavras que começam com S, né? Como essa aqui, structure, estrutura. Fala aí, structure. E esse CT aí também complica na hora de falar. Structure. Beleza? Então, true, it's all about hierarchy too. In business, you need clear roles and structure. E daí a Margarete responde, definitely. Olha, não anotei essa aqui é difícil de falar também. Difícil não, perdão. Desafiadora. Definitely. Inclusive tem uma não. Angelina Jolie tem um filme que ela não fala definitely, ela fala absolutely. E aí ficou bem famosa essa parte do filme por causa que ela falou isso. Absolutely. Definitely significa definitivamente, mas a questão é falar ela, né? Falei, definitely.
Definitely. Mais uma vez. Definitely. Definitivamente. E understanding, e entendendo. Psychology. Essa é outra, né? Psychology. Que é isso, professor? Tá, psycho. Não. Psychology. Psychology. Helps to. Entender. A psicologia também ajuda, né? It helps to. Esse to é diferente do to com só um o. Esse aqui tem dois e significa também. Fala aí, psychology. 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 Professor, mas eu não tô conseguindo, tá muito difícil, eu não consigo falar essas palavras. Não esquenta a cabeça. Volta aqui no começo e lembra. Primeiro, se você tá no período silencioso, você não precisa nem estar preocupado em falar as palavras, né? Procura aprender umas 5 coisinhas aqui dessa aula, já tá bom demais para você, tá bom? E lembra aqui que se a pronúncia eu vou aprender com o tempo, então eu não preciso ficar focado e não preciso, como se diz, ficar preocupado. Será que eu vou aprender? Será que eu não vou? Não. Dá tempo ao tempo, né? Esse aqui eu só estou trazendo para você para te mostrar algumas das pronúncias mais difíceis, principalmente para o brasileiro, na hora de aprender inglês. Perfeito? Aqui a palavra know é saber. Knowing no caso seria saber também, né? Sabendo, pode ser sabendo. Sabendo what motivates, sabendo o que motiva. Sabendo what motivates, o que motiva. To motivate, motivar, motivates. Essa aqui, eu trouxe ela por causa de uma coisinha. Vou colocar ela aqui embaixo, inclusive. Motivate, né? A hora que você escreve, de novo. Estou usando a minha dica que eu usei pela vida inteira aqui, aprendendo inglês. A hora que eu vou escrever, eu falo assim, eu estou escrevendo isso aqui, mas na minha cabeça tá motivate. E ajuda demais. Agora, a hora que você vai falar ela em inglês, para ficar com a pronúncia certinha mesmo, esse T vira um R. Fala, Matheus. Não, eu tô lembrando da palavra de ontem que eu tava falando. Unbelievable. Unbelievable. Essa é outra boa também. Boa. É com U, né? Aham. Sim. Então aqui, ó. Eu escrevo motivate e a hora que eu falo é motivate. Motivate. Né? Como se tivesse um Rzinho ali. É a mesma coisa do water, né? O americano não fala water. Ele fala water. Water. Então fala aí. Motivate. 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 Professor, se eu chegar nos Estados Unidos e falar motivate, eles vão me entender? Não, com certeza. Numa dessa até achem bonitinho que o seu sotaque é diferente. Tem um vídeo, inclusive, na internet, de um cara falando, para de falar essa língua, a mulher estava falando português, para de falar essa língua, volta pro seu país e tudo mais. Gente, 20 anos de América, nunca experimentei isso. Muito pelo contrário, eu falo que eu sou do Brasil, pessoal, você é de onde? Você é do Brasil? Eu sempre quis visitar o Brasil, onde você mora no Brasil? E sempre fica animado. Fica animado! Então, sabendo o que motiva as pessoas é crucial. Mas como é que a gente fala isso em inglês? Fica crucial. 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 Vou tentar até meio que aliterar isso aqui e escrever em portuguesado. Crucial. 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 Alguma coisa assim. Crucial. Fala aí, crucial. Crucial é crucial, fácil porque é cognato, mas na hora de falar complica um pouco. Júlio responde, yeah, sim. I've been thinking about that. Eu tenho pensado nisso. Tenho gastado um tempinho pensando nisso. Eu tenho pensado nisso.
Por que eles não me dão uma caixinha que fica indo até o final, né? Que coisa. Aí, melhor assim. Tem que ficar arrumando toda hora é chato. Eu tenho pensado nisso. Also é a mesma coisa do to, né? Então tem os dois aqui. Also é também e o to é também. Professor, quando usa uma ou quando usa outra? Essa é uma coisa que vários alunos, principalmente aqueles que prestam muita atenção tá aqui, ó, nos details, né? Ah, professor, mas eu quero saber 100% do inglês. Antes de eu falar, você nunca vai falar, porque eu, depois de 20 anos, não sei 100% do inglês. Né? Pode falar. Um pode ser no meio e outro no final, né, professor? Sim, mas, por exemplo, não, é exatamente isso que eu tô falando. Vão ter horas que não vai ser assim, daí você vai falar assim, ah, mas tá errado. Talvez, mas talvez não. Então, assim, se você presta muita atenção nos detalhes, você acaba perdendo ou complicando demais uma coisa que não é para ser tão complicada, né? Por exemplo, se eu estiver falando com um americano, Matheus, eu falo assim, and understanding psychology helps also. Não vai fazer diferença nenhuma. Talvez o americano nem perceba que eu estou usando also no final da frase. Entendeu? Então, assim, tenta não prestar tanta atenção nos detalhes, tenta prestar mais atenção no que eu sempre falo no curso, né? Tenta prestar atenção no contexto e, assim, você não precisa, né? A Alexandra está começando o texto 1, você não precisa entender todo o texto 1 para passar para o texto 2. Você precisa entender 80%. Entender 80% vai para o próximo. Professor, mas e os 20%? Os 20% vão vir. Você tem 150 textos. Né? Os 20% que você não aprendeu ali, você vai aprender em outro. Tá? E fora que você vai continuar, você vai usar o Enki, você vai continuar escutando o texto. Né? Enquanto você está escutando o texto de novo, e de novo, de novo, o contexto vai fazendo cada vez mais sentido e você vai aprender o que você não tinha aprendido antes. Olha lá, vamos continuar. Also, laughter. Essa é outra que quando eu vou escrever, eu falo para mim mesmo, eu falo assim, laughter. Laughter. Ops, laughter. Essa é bem desafiadora. Laughter. O GH vira um F, laughter. Fala aí, laughter. Laughter é risada, tá? Não é sorriso, sorriso é smile. Como a gente viu na aula da smile, even though I hurt you, smile. Isso é risada. Laughter can break the ice. Break the ice está em azul, porque é um idiom. E é o mesmo idiom que a gente tem no Brasil, né? Você fala também, né? Para quebrar o gelo. Quebrar o gelo. No sentido de deixar mais descontraído, né? Descontrair. It makes everything easier. Faz tudo ficar mais fácil. Daí a Margaret fala, I agree. Laughter builds connections. Eu concordo. Sorrir, né? Dar risada. Build é o verbinho construir. Constrói. E connections é um cognato. Conexões. E aqui é uma coisa importante de saber, é que quanto mais o inglês, quanto mais difícil ele vai ficando, quanto mais avançado vai ficando, mais, como se diz, mais cognatos você vai ter. Então, mesmo que ele está ficando mais difícil, em certa forma ele vai ficar um pouco mais fácil também. Por quê? Porque você vai ter mais cognatos. It's a bit like worship. Eu sei, essa é uma palavra que eu pego no pé dos alunos, porque eu sei que no Brasil não se fala worship, porque agora virou um estilo, né? Um estilo de música. Então, se fala worship, né? Isso aqui significa adoração. Adoração. E o jeito certo de falar mesmo é worship, né? A sílaba mais forte é no começo aqui, worship. Falei, worship. Worship.
Então, é um pouco como worship, como adoração. People follow leaders they admire. Aqui, essa aqui a gente pode grifar também. As pessoas seguem os líderes que eles admiram. Leaders. Leaders. Fala aí. Leaders. Leaders. Tem um R aqui, né? Líderes. Fala aí. Leaders. Mateus, fala. Leaders. They admire. Admire é admirar. Leaders. Isso. Admire. Admire. Júlio, fala. Admire. Vocês estão muito quietinhos. Admire. Admire. Isso, admire. Vai se preparando que Eu tive uma dúvida. tá chegando a sua hora. Fale. Que às vezes, professor, a gente usa aí, como o senhor usou aí leaders, né? Aí, assim, eu às vezes eu tenho dúvida, no caso desse som aí, que eu acho que o que faz a diferença, principalmente da vogal, pelo menos, é um E, né? Então, esse E ali. Sim. E tem horas que ele parece O também, tem hora que parece que fica entre um E e um O, um som de O E, no caso nosso, né? O brasileiro, o português, no caso. O DER, Leader. tá falando? Sim, senhor. Tipo, leaders, parece que você Leader. está falando um E, querendo falar um O. Leader. Parece É um O. É no meio, né? Do A e do O que você tá falando. Leaders. Tem muito. Esse som tem bastante no inglês. So, leaders they admire. Good point. Ponto bom, né? Tem sentido o que você está falando. Speaking of admiration, falando de admiração. Cognato, não vou nem falar, mas admiration. Admiration. I need to grab a receipt for the coffee I bought earlier. Eu preciso pegar esse grab. Pode falar. Fale, Matheus. Não, nada não. Tá. Receipt é recibo, né? Mas olha que interessante. Escreve IPT, mas se a gente fala receipt, não tem esse T, né? Receipt. Como se fosse assim, né? Recibo. Para o café que eu comprei antes, né? Fala aí, bought. É como se fosse a gente fala de robô, né? Mas não é bot, é bought. Deixa eu até pôr um acento aqui. Bought. Que eu comprei comprei antes. Professor, Ah, em questão de gramática, esse early aí é, tipo, relativo? Não, né? questão de gramática, você me perguntar de gramática, Matheus. É que eu estudei isso uma vez, aí meio que, tipo, clareou a mente um pouco. E a hora que eu tô falando, assim, do aluno que presta atenção nos detalhes demais, assim, é uma indireta, tá, Matheus? Mas qual que é a sua pergunta? Não, é esse early, no caso, né? Que, tipo, tem hora que aparecem umas palavras assim, né? R, chora, color, tipo assim, que ele é Sim. mais alguma coisa, né? Não, mas nesse caso não é. Não, eu sei né? que você tá falando. A palavra não Os encaixa. comparativos. É comparativo. Não, mas nesse caso não é. Né? O ER é usado em diferentes maneiras. Por exemplo, quando você fala... lembra que a gente falou numa das aulas? A gente falou, se eu teach, né, se eu ensino, eu sou um teacher. Né? Para profissões, Tá. coloco o ER para fazer comparação de alguma coisa que é maior do que a outra, né? Que nem a árvore de Natal que eu instalei ontem, ela não parece, mas ela é maior do que eu. Então ela é taller do que eu. Eu sou 5, I am 5'11", she's 6 feet.
né? Então ela tem um inch a mais do que eu. Então ela é taller, Ok. né? Mas nesse caso, earlier é uma coisa diferente. Ela só tá falando. Earlier significa assim, antes, né? Ou até se você pensar em early, questão de cedo, né? Então mais cedo. Não vai servir. Mais cedo. Tá? Eu tô falando no caso do Matheus, assim, seria como também o sooner, Isso. mais, Mesma coisa. mais cedo, mais earlier. Isso. Valeu, Leandro. Bom dia. Te vejo na quinta. Haha, always thinking ahead. Sempre pensando na frente, né? Sempre thinking ahead. Você pensa antes da coisa acontecer, né? Se planejando, pensando na frente. O haha é a risada, né? A gente coloca o kkkkkk, o americano coloca haha. E ele também coloca o lol, né? Que é o laughing out loud. Laughing comes from laughter, né? Laughing é dando risada bem alto. Always thinking ahead, sempre pensando na frente. Keeping track of expenses is important. Manter em dia os expenses, os gastos. Eu vou colocar isso aqui. Gastos, né? Manter em dia, colocar ele no papel, né? Planejar gastos é importante. Being specific about those details helps in business. Ser específico sobre esses detalhes ajuda nos negócios. E daí o Júlio responde, for sure, claro, com certeza. I'm learning to be more thorough with everything I do. Eu estou aprendendo a ser mais detalhista em tudo que eu faço. With everything I do. Tem até uma música antiga do Bryan Adams, né? Everything I do it for you. Tudo que eu faço. Essa é legal. Do filme Robin Hood, né? É Robin Hood? Ixi, aí não sei dizer. Tá afinado, prof. Como é que é? Tá afinado. Tá afinado, tá afinado. Sempre afinado. Professor aí manja das músicas. Gente, eu tô com assim, bastante coisa bem difícil. De novo, tô aqui vendo a Alexandra. Você tá começando no texto 1, isso aqui já é texto 60, 70, mais, tá? Então pega 5, 10 coisinhas dessa aula e leva para a próxima. Lembra que o aprendizado em inglês ele é cíclico, né? O que você vai aprender hoje, talvez uma coisa pequena, ela vai aparecer de novo e isso vai subindo no seu iceberg, né? Na sua montanha de gelo, até ela sair para fora da água e você poder começar a usar essas coisas, tá? Então não desespera, não desanima, não. É só a gente está fazendo uma aula um pouquinho mais difícil hoje. Matheus, está podendo falar? Tô. Então vai lá. Você e cadê? Helenice. Helenice, está podendo falar? Sim, então, vamos lá. mas eu ainda estou meio silenciosa, mas vamos lá. Então, vamos fazer assim, ó. A hora que você... o Matheus eu quero que ele tente, porque eu sei que ele está mais para frente. Mas a hora que você chegar numa palavra que você não quiser tentar, é só parar e eu falo para você. Pode ser? Ok. Então vai lá. Então você... o Matheus começa. Pode ir, professor. Pode ir. É Júlio, né? É Júlio. Isso. Pode ler. Hey, Margaret. I've been reading about entrepreneurship. Legal. It says you need to be specific with your goals. What do you think?
I agree. 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 Uhum. Behind specific helps you stay focused. Isso. Focus. As an entrepreneur, Ok. you can't just have vague ideas. You need clear plans. Isso. Muito bem. Exactly. I also read that you need to be thorough. Thorough. Exactly. I also read that you need to be thorough. Skipping details can cause problems later. Isso. Muito bem. Yes. Behind, throw, escape. Aqui. It's like no a colonel Colonel. in the army needs to pay attention to every detail. Very good. True. It's all about hierarchy. 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 Too. In business, you need clear roles and structure. Structure. Definitely. Essa é difícil. Deixa eu começar pra você. Definitely. Definitely. Isso. Definitely. And understanding. Uhum. Psychology. Psychology help too. Isso. Muito bem. Knowing what motivates people is crucial. Crucial. Isso. Yes, I've been thinking about that. Also, laughter can break the ice. It makes everything easier. I agree. Isso. Laughter builds connection. It's a bit like worship. People follow leaders they admire. Yes. Admire. Admire. Good point. Speak to admiration. Admiration. I need to grab a receipt for the coffee bought earlier. Uhum. Haha. Always think ahead. Keeping track of expenses is important. Uhum. Behind, Being. being Uhum. specific about chose details Details. helps in business. Isso. For sure. I'm learning to be more thorough É. everything I do. Muito bem. Very good. Thorough. Good job, you guys. Good job. Júlio, bora? Alexandra, quer tentar ou quer deixar para a próxima? Nossa, depois que, que vocês leram, acho que vai ficar muito vergonhoso ler. Então tá, eu faço a parte da Margarete, então, não tem problema. Escuta, eu tô perguntando porque tem gente que fala assim, não, eu não tô nem aí, eu quero tentar, entendeu? Então só tô oferecendo. Eu posso tentar, mas se ficar muito ruim, eu paro e você pode continuar, professor. É bom a gente tentar. Então vai lá. Júlio, você é o Júlio e a Alexandra é a Margarete, vai lá. Se ficar ruim, você pode falar, Alexandra, não, deixa eu ler. Tá? Não, mas não tem, tá todo mundo aprendendo.
O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou... quando eu ver alguma coisa que eu posso te ajudar a pronunciar melhor, daí eu te ajudo, entendeu? Mas sem pressão, sem pressão. Professor, eu vou pedir pro senhor, se eu puder repetir mais uma vez essa do empreendedorismo aí que eu... Ok, Você pode- entrepreneurship. Entrepreneurship. Ok. Se eu puder pedir pro senhor antes, que algumas outras também eu tô um pouco na dúvida aí, porque Não, não é gente, brincadeira não, né? não, esse texto tá bem desafiador. E a questão aqui é o seguinte, de novo, você vai aprendendo essas palavras com o tempo, e a pronúncia vem com o tempo. Aqui é só para, de novo, num lugar mais descontraído, você tentar e ter alguém para ajeitar ali, né? Para te corrigir se você precisa, entendeu? Mas é sem pressão. Sim, sim. Aqui que é o lugar de Sim, claro, claro. Vai lá. Hi, Margaret. I've been reading about entrepreneurship. Isso. It says you need to be specific. Tô com dúvida também. Como se Isso diz aí. ela? Continua, manda ver, To continua. be with your goal. Perfect. What do you think? I agree. Isso. Being specific helps you stay focused. Focused. Fo- Isso. As. Eu falo a As palavra an entrepreneur. entrepreneur, Isso. you can't just have felt vague Vague. Ideas. ideas. You need clear plans. Isso, muito bem. Exactly. I also read that you need to be thorough. Isso. Skipping details can cause problems later. Isso. Cause. Cause. É tipo o final do because, né? Cause. Yes. Ben draws Thorough. is key. Que. It is like how a colonel Colonel. in the Army. army needed to pay attention to very Detail. Muito bem. Fala, Júlia. True. It's all about hierarchy. Hierarchy, isso. Hierarchy. True. In business, you need clear roles and structure. Definitely. Essa é mais difícil, é definitely. Definitely. Isso, definitely. And os Understanding. como? Understanding. Understand. Psychology. Helps to snogging what motivates people is crucial. Isso. Isso. Motive, fiquei na dúvida. Assim. Quê?
Como se fala motivate? Motivate. Motivate. Yeah, I've been thinking about that. Also, laughter Laughter. can break the ice. Uhum. It makes everything easier. Isso. I agree. Laughter. Letter Uhum. builds connections. It is a beauty like worship. Uhum. People follow leader, Leaders. leaders they admire. Admire. Lembra, Alexandra, lembra que o I no inglês, ele fica I, né? Porque quando eu falo I. Então, várias vezes, a hora que tiver o I no inglês, ele vai ficar esse I. Não é toda vez, mas às vezes vai. Só para você lembrar. Então, admire. Fala aí, admire. Admire. Isso. Vai lá, Júlio. Good point. Speaking of admiration, I need to grab a receipt for the coffee I bought earlier. Isso. Ha ha ha. Hum. Here, Always. ours, thinking, Ahead. ahead. Keeping track of expense in important. Uhum. They being Specific. specific about Those those details. helps in this business. Isso. For, Muito bem. for sure. I'm learning to be more thorough with everything I do. Isso. Good job. Alexandra, vou falar uma coisa para você. Essa é uma característica que eu vejo nos alunos que aprendem mais rápido. Você estando no começo e dá a cara para bater assim, nossa, é muito bom isso. Né? Porque a maioria dos alunos, eles precisam chegar no nível para depois começar a falar e dar a cara para bater, né? Tem gente que já está num nível super elevado e não faria o que você fez hoje, entendeu? Então, isso aí, continua com isso aí, porque isso é bem importante. Tá bom? Pessoal, a gente vai terminar... De nada. A gente vai terminar a aula, mas só queria falar para vocês, tem várias... Fora o curso que vocês estão fazendo, lá no Aprenda Inglês Sozinho, lá no YouTube, tem vários vídeos de frases que você pode ouvir para... De novo, quanto mais você ouve as coisas em inglês, mais você aprende. Inclusive, tem o novo que eu fiz do Aprenda Inglês Dormindo 2.0, tem mais de 1000 frases lá que você pode escutar durante o dia e durante a noite também, para poder fixar essa questão da pronúncia. Isso aqui não é comprovado, mas eu sei que existe um aumento na retenção quando você escuta as coisas à noite, e eu creio que também que o seu cérebro se acostumando com os sons do inglês, a sua pronúncia melhora também, tá bom? Deixa eu tirar aqui o texto para a gente tirar a nossa selfie e a gente acaba a aula. Espera aí. Cadê? Tem mais gente que vai aparecer? Aí, cadê o Matheus? Só falta a Camila agora. Olha lá. Essa. Beleza, então, pessoal? Mais alguma pergunta? Obrigada, professor. Não, só isso. De novo, não desanima. Isso aqui foi um texto super desafiador, mas vocês mandaram ver, fizeram muito bem e continua aprendendo.
vai chegar um dia que esse texto aqui vai ser assim, ó, moleza, vai ser muito fácil para todo mundo. Tá bom? Continua lá. Para todos vocês, aquele abraço.